Tenente-Coronel Luiz Bernardino, muito obrigado pela sua exposição. Estamos aqui aguardando as perguntas, mas se eu puder iniciar essas perguntas, em fevereiro nós tivemos aqui um seminário que tratava também de desafios da cooperação dentro da CPLP e tratou tanto da segurança marítima, mas também dos exercícios conjuntos e combinados. E como o senhor conseguiu fazer uma ligação aí da Felino com o exercício naval felino, né? Até já um nome para essa maior cooperação, e dentro desse seu conceito do bimultilateralismo, focou muito na parte regional da África. E muitas perguntas surgiram nesse seminário por conta da participação dos países da CPLP em missões sob a égide da ONU. Como isso seria encaixado, ou poderia ser encaixado, nesse conceito do bimultilateralismo apresentado aí pelo senhor? Obrigado pela questão. É realmente uma questão que nos leva a todos a pensar e eu vejo da seguinte forma. Portanto, o conceito bimultilateral vai permitir estas ligações estratégicas de vontade, ou seja, o dinamismo que é exigido à reflexão e à participação estratégica leva a que os países da CPLP possam se agrupar e possam participar em exercícios no quadro regional sobre, estamos a falar em termos de regional, no contexto africano. Portanto, atenção que eu falei apenas de participação em exercícios, portanto, eu não falei em participação em operações reais no quadro das Nações Unidas, porque, na minha perspectiva, a CPLP ainda está um bocado longe desse nível. Ou seja, nós temos que passar por uma fase ainda de aproximação aos contextos regionais, de exercitar alguma componente de ajuda humanitária, de participação em exercícios voltados para as operações de paz, para o patrulhamento marítimo, para a segurança marítima, mas isto ainda numa componente de exercícios. A participação em operações reais no quadro das Nações Unidas, ela é desejável, mas, na minha perspectiva, em termos ainda atuais, com uma força constituída da CPLP, ela vai ser um desafio. Qual é então a possibilidade que existe? A possibilidade que existe da CPLP participar em missões das Nações Unidas é tendo, por exemplo, observadores, tendo, por exemplo, oficiais de Estado-Maior, ou seja, possa participar em missões no quadro das Nações Unidas ou noutra organização regional que possa contribuir para a segurança, para a ajuda humanitária, mas sempre numa perspectiva sem forças enquadradas, porque no meu contexto, acho que a CPLP ainda não está ao nível de ter uma força constituída que possa entrar numa operação de paz, nomeadamente no quadro das Nações Unidas. Qual é a outra opção que podemos também seguir, entretanto? A opção, e é uma opção que está a ser considerada e penso que tem alguma razoabilidade, é que países da CPLP possam estar integrados dentro de um determinado país e que possam participar numa força conjunta, não sobre o quadro da CPLP, mas ao abrigo de protocolos para fazer uma participação de aprendizagem em uma operação, designadamente de ajuda humanitária, numa operação de paz. Portanto, eu deixo aqui 3 racionais. Primeiro, uma força constituída da CPLP, para mim, parece-me para já difícil.
No quadro da participação da CPLP, sim senhor, utilizando observadores, utilizando oficiais de Estado-Maior, utilizando elementos que possam fazer uma aprendizagem no quadro de uma operação de paz, ou então sobre a égide de um país, ou Brasil, ou Angola, ou Portugal, que hajam outros países que possam também participar em termos de aprendizagem. Mas aí é numa lógica muito mais de cooperação bilateral, trilateral, mas dificilmente se conseguirá ter uma força militar da CPLP a participar nos próximos anos numa missão de operação de paz, nomeadamente no quadro das Nações Unidas. Ok, Coronel, nós já recebemos mais 2 perguntas aqui. Vou proceder à leitura da pergunta do doutor Danilo Marcondes. A pergunta é a seguinte: qual poderia ser o papel da CPLP em cooperação com as OPACas em relação ao combate à pirataria no Golfo da Guiné, considerando que a maioria dos Estados-membros da CPLP também são membros da ZOPACA? Professor Danilo Marcondes, da ESG Brasil. Muito obrigado pela pergunta. Desde já saudar o meu colega e amigo, Dr. Danilo Marcondes, da Escola Superior de Guerra do Brasil. Eu penso que esta cooperação ela pode existir no quadro das cooperações com as organizações regionais, ou seja, haverá sempre necessidade de olhar para estas organizações e haverá sempre a necessidade de estabelecer determinados protocolos e haverá sempre a necessidade de perceber de que forma é que estas organizações podem interagir e podem mutualmente ser úteis. Eu penso que sim, aliás, já falámos aqui, o Oceano Atlântico é um mar muito vasto, é um mar onde cabe muita gente, é um mar onde se passam muitas coisas e é necessário uma cooperação internacional. Portanto, a cooperação internacional é a única forma de combater as ameaças transnacionais. E, portanto, a cooperação entre a CPLP e as OPACas, a cooperação entre a CPLP e a SADC, a cooperação entre a CPLP e a Comissão do Golfo de Guiné, são tudo cooperações que são possíveis e que são desejáveis. Portanto, é preciso primeiro perceber qual é a dinâmica regional. É preciso perceber quais é que são os desafios, porque o desafio do Golfo de Guiné é um, o desafio do Atlântico Sul é outro, o desafio do Atlântico Norte é outro, as organizações regionais onde operam também são diferentes, e a CPLP tem esta vertente, tem organizações que estão no Atlântico Sul, tem organizações que estão no Atlântico Médio e tem organizações que estão no Atlântico Norte, países, perdão. E, portanto, esta relação vai levar a que seja necessário perceber como é que estas dinâmicas agem e, em determinados conceitos estratégicos que possam ser identificados para o futuro, que estas relações possam ser efetivas. Portanto, haverá obrigatoriamente o estabelecimento de um protocolo, de uma parceria, eventualmente de realização de conferências, seminários, de uma interação que possa depois no futuro partir para uma área mais operacional ou até para uma vertente, digamos, mais ligada àquilo que é a segurança marítima. Portanto, em conclusão, eu diria que sim, é possível, eu diria que fazia necessário, ou é parte integrante, um processo de interligação de conhecimento entre organizações e depois de uma situação mais de longo prazo, eventualmente participar em atividades, em ações conjuntas. Ok, eu vou passar a um comentário a ser feito pelo comandante Garriga. Eu vou habilitar o áudio aqui para que ele faça diretamente. Só um momento. Boa tarde, comandante Evandro. O senhor me escuta, comandante Evandro? Sim, estou a ouvir, pode dizer. Escuto muito bem. Tá bem. Antes de mais nada, muito obrigado, agradeço aí ao CAI
CPLP, na pessoa aí do comandante Evandro, pelo convite aqui para nós, aqui da Marinha do Brasil, em particular o Centro Integrado de Segurança Marítima, uma organização que eu, capitão de Marinha Guerra Garriga, comando aqui no Rio de Janeiro. E gostaria de parabenizar também o coronel Luiz Bernardino pela sua apresentação. Excelente apresentação, extremamente clara, didática, e que nos possibilita uma pavimentação para avanços dentro da colaboração da CPLP. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu solicitei essa participação dentro do que o senhor falou, coronel Luiz Bernardino. Um dos principais desafios para a cooperação na área de defesa, no seu slide 17, uma das opções, desses desafios, né, é apostar, o item 4, apostar numa aproximação aos contextos das organizações regionais de segurança, principalmente, notadamente, aquelas da África. E eu gostaria de citar, conhecemos isso, nós um farol, e eu gostaria de mencionar que, nesse momento, nós estamos participando dessa videoconferência. Nós temos o capitão de fragata Romã, da Marinha do Brasil, que trabalha no Centro Interregional de Coordenação em Yaoundé, lá no Camarões, que é o órgão central da estrutura, da arquitetura do Código de Conduta de Yaoundé em prol da segurança marítima no Golfo da Guiné. Ele está participando e, com certeza, também conseguiu boas observações da sua apresentação. E também, nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos algumas organizações aqui do continente americano e o Brasil, a Marinha do Brasil assumiu agora, em março, como coordenador da área marítima do Atlântico Sul, dentro do plano CODEF-TRAME aqui das Américas. E eu tenho aqui ao meu lado um dos assessores do coordenador, que é um capitão de navio da Armada Paraguaia, que trabalha aqui conosco, apesar de não ser língua portuguesa, mas ele está conseguindo acompanhar muito bem aqui o que foi falado. Então, isso é somente para reforçar a importância dessas aproximações multilaterais, não somente as bilaterais, mas também as multilaterais, conforme o senhor muito bem frisou na sua apresentação. Muito obrigado, coronel Bernardino, muito obrigado, comandante Evandro.